Carta aos Hebreus, capítulo 12. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 3. Carta aos Hebreus, capítulo 12, do verso 1 ao 3. A palavra de Deus diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Amém. Pai, obrigado pela tua palavra, pela direção que nós recebemos dela, por aquilo que o Senhor fala ao nosso coração e alimenta o nosso espírito, Pai. Nós precisamos deste alimento. Ele sustenta, ele nos mantém de pé. Só a tua palavra tem esse poder. E o que nós queremos e precisamos essa noite é ouvir a tua voz. Portanto, te pedimos em oração que o Espírito Santo fale ao nosso espírito essa noite e ministre, Pai, a tua palavra a cada um. E eu entrego a minha vida ao Senhor e te peço mais uma vez, usa-me por tua graça e misericórdia. Dá-me da unção do teu Espírito que me capacite a ministrar a tua palavra de acordo com a tua vontade. É a oração que eu faço com os irmãos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar. Amados, aqui o autor de Hebreus, ele fala de uma realidade que é um pouco diferente do que as pessoas imaginam a respeito da vida cristã. Segundo o autor de Hebreus, a vida cristã é uma vida de contínua atividade. Nós, por sermos cristãos, nós estamos envolvidos num projeto de vida, num alvo, numa perspectiva completamente diferente. Entrar para a igreja, entregar sua vida a Cristo, é uma mudança de vida, é uma mudança de objetivos e de perspectivas. E o autor de Hebreus, ele compara aqui um pouquinho a nossa vida cristã a uma carreira, a uma corrida, não é? Algo que demanda de nós tempo, responsabilidade, empenho, esforço. Assim é a vida cristã. E essa corrida começou no dia que você rendeu a sua vida a Jesus. E agora estamos vivos ainda porque Deus tem propósitos para nós. E nós estamos envolvidos com esses propósitos e precisamos completar esta carreira, como disse o apóstolo Paulo, aconteceu com a vida dele. E o apóstolo Paulo também usa esse mesmo tipo de ilustração, comparando a nossa vida cristã com atletas que correm para alcançar uma coroa, um prêmio, não é? Correm para alcançar um troféu. E ele diz isso, eu quero ler contigo em 1 Coríntios, no capítulo número 9, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, a partir do verso 24 até o 27, Paulo diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, você já imagina do que ele está falando, um corredor num estádio, numa competição, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. O prêmio é de um só, o primeiro colocado é aquele que realmente leva esse prêmio. E aí ele diz: correi de tal maneira que o alcanceis, dizendo que nós somos como estes corredores, correndo num estádio, numa competição, e que só há um vencedor. E ele diz: corram de maneira tal que vocês consigam alcançar esse objetivo. E aí, ele então traz essa perspectiva da vida cristã para nós, de que nós estamos envolvidos numa corrida e que precisa ser vencida, que nós precisamos alcançar o resultado esperado.
E aí ele vai trazer aqui no verso 25 outra coisa muito importante, dizendo que todo atleta em tudo se domina. E isto é uma realidade que nós conhecemos. Eu não sei quantos são atletas aqui, mas mesmo que você não seja atleta, você já deve ter visto algum atleta. Você já deve ter visto a preparação de um atleta. E alguém que quer realmente ganhar, ele abre mão de um monte de coisas. O atleta que quer vencer, a Olimpíada, por exemplo, que é o maior exemplo, né, que a cada 4 anos acontece, o cara passa 4 anos se preparando para a Olimpíada. E aí quando chega lá, ele quer ganhar, ele quer trazer a medalha. Mas para isso, ele não passa 4 anos brincando, ele não passa 4 anos na praia fazendo o que ele quer, relaxado. Não, ele passa 4 anos se dominando. Por que é preciso dominar-se? Porque o nosso corpo tende ao repouso. Quem não gosta de uma sombra e de uma água fresca? Fala a verdade para mim aqui, né? Quem não gosta de uma aguinha de coco debaixo, né, numa rede, numa praia? Claro que a gente gosta. Mas o atleta também gosta, mas ele precisa se dominar. Porque se ele não se dominar, ele será dominado. Se nós não dominarmos a nós mesmos, nós seremos dominados por todos os outros gostos e prazeres que a gente possa ter. Então, Paulo diz aqui também de forma bem clara, usando esse exemplo, fazendo essa analogia com a nossa vida cristã, que o atleta se domina. Aqueles atletas, para alcançar uma coroa corruptível, ou seja, o prêmio que o camarada ganha lá, a medalha, o troféu, por mais bonito que seja, um dia ficará esquecido na parede, numa prateleira, né? Talvez seja admirado, mas é corruptível. E ele diz, nós temos uma coroa, nós temos um troféu, nós temos uma medalha que é incorruptível. Está reservada, como Paulo disse, a coroa da justiça nos está reservada. E ela não se corrompe, ela não se quebra, não se deteriora. Então ele diz assim, para nós a motivação deveria ser maior do que para o atleta. Se o atleta se motiva tanto a ponto de se privar de um monte de coisa, para se dominar e para chegar àquele prêmio, imagina nós que temos um prêmio muito superior, quanto não deveríamos nos esforçar ainda mais? Ter diligência para alcançar o objetivo. E esse esforço é algo que a vida cristã nos propõe, não que a gente seja salvo pelo esforço. Você foi salvo pela graça, mas agora você se esforça para ser o melhor possível. Porque Deus transformou a sua vida para que você seja alguém. E você precisa ser o melhor possível em todas as áreas da sua vida. E ele diz no verso 26, assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como que desferindo golpes no ar, mas, olha o que ele diz, esmurro o meu próprio corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Paulo então fala da sua luta pessoal, que deve ser de alguma forma a luta de cada um de nós, o desafio de cada um de nós. Ser cristão é desafiante, não é? Manter o nosso testemunho, manter a nossa postura, manter a verdade na nossa vida, manter a santidade, tudo isso é um desafio. E assim como o atleta, para alcançar aquele prêmio, tem que recusar um monte de coisa, tem que se dedicar, tem que se esforçar, tem que treinar exaustivamente, ele diz, nós também. E ele exemplifica dizendo, eu chego ao ponto de bater em mim mesmo, me esmurrar o próprio corpo, para que eu mantenha a minha posição, eu mantenha aquilo para o que eu fui alcançado por Deus, e eu continue prosseguindo para o alvo, como ele diz em outro versículo, o prêmio da soberana vocação, do chamado que eu recebi de Deus. Para que não aconteça de eu ter pregado aos outros e eu depois seja eu mesmo desqualificado. Então, o alerta de Paulo para todos nós
É o mesmo alerta do autor de Hebreus que nós lemos aqui no início. E a pergunta que a gente precisa refletir, e daí a mensagem para essa noite, para nos levar a essa reflexão: como é que nós estamos correndo essa carreira? Você se converteu, amém? Você está aqui essa noite, você está num culto, você está ouvindo a palavra. Eu espero que você esteja aqui domingo, eu espero que você vá à escola bíblica, eu espero que você aprenda, eu espero que você cresça, melhore a sua vida cristã cada vez mais. Mas como é que você tem corrido esta carreira? Como é que anda o seu testemunho pessoal? Como é que anda o seu progresso? Como é que anda a sua atitude diante de Deus e dos homens? Esse é o progresso da carreira. A gente está melhorando ou a gente está piorando com o passar do tempo? A gente está nessa disciplina cada vez melhor ou a gente está sonolento, descuidado? De um lado, um atleta se dominando, treinando exaustivamente, trabalhando, e do outro lado, alguém relaxando, cada vez mais relaxando, e uma coisa chama a outra. Dizem os atletas, eu não sou um deles, mas dizem os atletas que quanto mais você corre, mais você quer correr. Eu já experimentei isso uma vez, quando eu estava na academia correndo. Agora estou um fracasso. Mas quanto mais você corre, mais um pouquinho você corre do outro dia. E você começa a aumentar o ritmo, começa a aumentar os quilômetros, começa, não é? Mas por outro lado, e aí está a minha fase agora, quanto mais você relaxa, mais relaxado você fica. Quanto mais você se afasta de fazer algum exercício, mais preguiçoso você fica. Então nós estamos diante de duas possibilidades. Ou a gente se envolve numa carreira e se empenha, ou a fraqueza, a preguiça, chama preguiça. E ali também depende de quem anda contigo. Se você anda com gente preguiçosa, você se torna um preguiçoso. É verdade ou não é? Se você andar com alguém animado, você acaba se animando também, né? Se andar com alguém, vamos lá, vamos correr, vamos fazer, mas você acaba indo, mesmo sem querer, daqui a pouco você já está lá. Mas anda do lado de um preguiçoso, você vai também imitá-lo e vai assim ficar também. Isso quando não voltamos atrás. Há duas opções, ou eu corro ou eu paro. Mas há uma terceira. Tem gente que nem corre nem para, mas volta atrás. Volta atrás o caminho que já foi percorrido, e isso não é para nós. O autor de Hebreus também vai dizer no capítulo 10 que nós não somos dos que retrocedem para a perdição. Nós somos dos que avançam para a conservação da alma. Então, voltar atrás nem se cogita. Jesus mesmo ensinou: quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino dos céus, mas é uma opção. E eu vou voltar atrás se eu parar, porque a preguiça vai me levar daqui a pouco a regredir naquilo que eu já conquistei. Então a gente precisa fazer um balanço da nossa vida e perceber como é que nós estamos em relação a essas coisas. E é interessante que o autor de Hebreus, nós lemos aqui o capítulo 12. Você sabe que o capítulo 11, o capítulo anterior, como é que ele é conhecido? A galeria dos heróis da fé. Você lê o capítulo 11, você só vê gente ali maravilhosa, né? Morrendo pelo evangelho, morrendo pela verdade, fazendo coisas maravilhosas pela sua fé. Tudo isso é enumerado no capítulo 11. Aí quando chega no capítulo 2, ele diz: portanto, também nós. Olha só, ele citou um monte de exemplos de gente firme, forte, que foi, que fez e até morreu pela sua fé. E aí ele diz: olha, por causa disso, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, teoricamente ele está falando desses, não é? Que foram antes de nós, uma nuvem de testemunhas, ou também pode dar o sentido de gente que está nos observando, mas mais especificamente aos que ele citou, os heróis da fé que nos precederam. E agora, diante deles, como é que nós estamos? E aí ele diz: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olha aqui, tem uma corrida.
Mas para correr, você precisa tirar duas coisas de você: o pecado e o peso. Quando ele fala peso, não está nem falando do peso da nossa gordura. Mas o peso que pode estar sobre nós em diversos sentidos, e também no sentido do pecado, que não deixa de ser um peso. Mas ele faz uma distinção do peso e do pecado. Então o peso é outra coisa além do pecado, apesar do pecado também ser um peso. E ele diz, olha, por causa dos exemplos que nós tivemos, nós precisamos tomar jeito na vida. A gente precisa correr essa carreira e aprender a jogar fora o peso, o embaraço que o pecado também pode produzir na vida de cada um. E aí ele começa então a nos ensinar como eu me desembaraço desse peso, e a gente precisa refletir sobre isso. O peso é o fardo que me deixa vagaroso. Qualquer atleta, por melhor que ele seja, na especialidade que ele tiver, seja 100 metros, 200, 400, 110 com barreira, todas aquelas especialidades. Ele corre muito, mas se ele correr carregando peso, certamente o desempenho dele vai ser inferior. Concorda comigo? O cara é um ás, ele corre os 800 metros, faz o recorde, mas se ele correr os mesmos 800 metros carregando um defunto nas costas, como é que vai ser o desempenho dele? Certamente não será um bom desempenho. Então o peso é todo fardo que prejudica o meu desempenho como cristão. Qual é o peso que eu carrego? Pode ser diferente do seu. Cada um de nós pode ter um peso a ser tratado, a ser eliminado. E o que é? Não adianta eu falar do meu, o teu pode ser diferente. Mas é algo que eu preciso identificar que está me tornando vagaroso nessa corrida. Algo que me impede de fazer mais do que eu faço. Algo que me impede de ser um melhor cristão do que eu sou. E aí pode ser um monte de coisa. Que o Espírito Santo revele a cada um de nós. Qual é o peso que você precisa tirar? Olha para a sua vida e diz assim, como é que eu poderia ser um cristão melhor? Como eu poderia correr mais nessa carreira? Eu já sei, mas tem uma coisa que me impede. É esse o seu peso. E é esse peso que você tem que retirar. O cristão precisa chegar na frente. Como Paulo disse, todos correm no estádio, mas só um leva o prêmio. Quem leva o prêmio? O último? Não, quem leva o prêmio é o primeiro. Então eu tenho que chegar na frente. Tem alguma coisa me atrasando a minha vida cristã? É esse o meu peso. Qual? Tem inúmeros, eu poderia aqui dar um monte de exemplos, mas cada um de nós vai ter alguma coisa. Cada um de nós vai saber aonde aperta o calo. O peso pode ser um trabalho excessivo, o peso pode ser um prazer excessivo, o peso pode ser um hobby, pode ser algo inocente, mas é algo que está prejudicando a minha carreira. Por exemplo, um atleta, aquele que treina para correr a maratona, para correr a Olimpíada, ele pode ter um vício, ele pode ter um hobby, ele pode ter um problema amoroso, qualquer coisa que impeça ele de treinar o suficiente. É esse o problema dele. E se ele não eliminar, ele não vai completar a carreira, ele não vai chegar ao final dela. E uma coisa que a Bíblia diz é a respeito do senso de urgência que o cristão precisa ter. Quanto tempo nós temos para completar a carreira? Hein? Alguém sabe? Paulo já sabia, Deus havia revelado a ele que ele vai morrer naquela prisão, então ele disse, completei a carreira. Mas algum de nós aqui pode dizer, completei a carreira? Quanto tempo Deus tem mais para você? Quantas pessoas ele ainda quer que você evangelize? Quantas pessoas ele ainda quer que você compartilhe o evangelho? Já está em final de carreira? Tem alguém aqui dizendo, não, já estou pendurando as chuteiras, já estou no final de carreira. Já não tenho mais nada para fazer. Não, a Bíblia diz que a obra é urgente. No Evangelho de João, no capítulo 4, eu gosto desse versículo, onde Jesus colocou para os discípulos este senso de urgência. João 4, 35.
Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. A gente está achando que ainda falta muito tempo e Jesus está dizendo, não tem tempo. Você achando que ainda tem muito tempo e de repente Deus está dizendo, não tem tempo. E o tempo que você tem, você está perdendo. Porque nenhum de nós sabe o tempo que tem. Quantos de nós sabem quantos anos ainda tem de vida? Muita gente, muitos de nós esperamos ainda muitos anos, né? Tem alguém querendo morrer hoje? Não? Então você quer quantos anos? 20, está bom para você? Tá pouco. Tá pouco? 20? Tá pouco. 40? Está melhorando. Não sei quantos. Mas o fato é que nenhum de nós sabe quanto. Então, se eu não sei quanto, eu tenho que fazer o melhor agora. Eu não tenho direito de perder tempo, porque eu não sei quanto tempo eu tenho. Talvez se você tenha muito dinheiro, você pode se dar ao luxo de desperdiçar dinheiro. Não tem? Pode, não pode? Não devia, mas pode. Você tem muito. Então você se dá ao luxo de desperdiçar, mas porque você sabe quanto você tem. Você olha para a conta, você olha para o cofre, olha para as aplicações, você sabe quanto você tem. Agora o tempo, você sabe quanto você tem? Não. Então você não tem o direito de desperdiçar. É disso que Deus está falando aqui. Se você não sabe quanto você não tem direito de desperdiçar, porque você não sabe se vai faltar. Eu sei quanto dinheiro eu tenho, então eu desperdiço porque eu sei que não vai faltar. Mas o tempo eu não sei. E pode ser que o tempo que eu esteja desperdiçando venha a faltar. Por isso o conselho de Deus nesses versículos todos é esse: não desperdice o seu tempo. Em João capítulo 9 também, no verso 4, ele diz, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Quando é que vem a noite? Não sei. Mas a noite pode me apanhar de surpresa. Essa imprevisibilidade do tempo, todos nós estamos sujeitos a ela. Nós não sabemos quanto tempo, não sabemos quando vem Jesus, não sabemos quando ele volta, não sabemos quando vem a noite. Então não podemos desperdiçar o tempo. E se tem alguma coisa que está tirando o meu tempo, eu tenho que tirar esse peso, como diz aqui o autor de Hebreus. E a mesma coisa também Paulo comenta em Romanos, no capítulo 12, vamos ler aqui, capítulo 12 de Romanos, no seu versículo número 11. Romanos 12, 11, ele diz, no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Ora, eu não sei o tempo que eu tenho, então eu não posso ser displicente com o meu zelo, com o meu cuidado. Eu preciso, como um atleta, me dominar, treinar, praticar e estar pronto, como se a prova fosse agora, fosse amanhã. Estar preparado. É isso que a gente diz quando cantamos aqui um louvor. Eu estou preparado. Já cantou isso? E é verdade? Cantar a gente já cantou. Mas eu quero saber se é verdade. Você se acha preparado? Jesus pode voltar agora, você está pronto. Você pode morrer agora, que você está pronto. É isso que eu digo quando eu canto, eu estou preparado. Então a gente está num processo contínuo de preparação e o empenho deve ser o máximo possível. E o peso é qualquer coisa que atrapalhe e que pese na minha vida e que me tire do fluxo, do propósito, da carreira que o Senhor escolheu para mim. E é interessante que Jesus também fez um convite que todos nós conhecemos, lá em Mateus capítulo 11, verso 28 ao 30, onde ele disse, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Então ele convida você que está cansado, que está com peso alto, que está com um fardo grande, pesado sobre as costas, que você entregue esse fardo. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Então ele diz para você trocar com ele. Tira o seu e pega o dele. Tira esse fardo das suas costas e pega o jugo dele e coloque sobre você. E aí você vai viver.
Então, não admite a Bíblia a possibilidade da gente viver uma vida pesada. E você deve conhecer um monte de gente que vive uma vida pesada, e mais uma vez eu digo, não estou falando do peso corporal, tá bom? Mas você deve conhecer pessoas que têm uma vida pesada, sempre carregadas, né? Não é compatível com a nossa vida. O cristão tem que ser leve. Amém? Não estou falando da balança. Bom, fica tranquilo. Mas a gente tem que ser leve. Não pode viver pesado, uma vida pesada. Jesus não tomou o fardo? Não me convidou a entregar nas mãos dele, porque eu ainda carrego? É incoerente essa situação. Então, a gente precisa, em primeiro lugar, como disse o autor de Hebreus, nos desembaraçar de todo o peso. E aí depois ele fala, e do pecado que tenazmente nos assedia, ser assediado. Assediado pelo pecado. Essa é a realidade de todo cristão. Quando eu não era cristão, quando você não era cristão, nós não éramos assediados pelo pecado, nós éramos dominados pelo pecado. Percebe a diferença? Você pecava e não estava nem aí, ou não? Essa é a realidade daquele que não tem compromisso com Deus. Você peca e não quer nem saber se está pecando, se não está, nem considera pecado, né? Tem gente, pecado não existe, né? A gente pode fazer o que quiser e tal. Essa era a realidade. Agora, como cristão, o pecado te assedia. O que é o assédio? É uma insistência constante de seduzir você, de pegar você, né? Quando você diz que está sofrendo assédio no seu ambiente de trabalho, assédio sexual, assédio moral, agora tem um monte de assédio, né? O que é isso? Ao assédio do pecado sobre a vida do cristão. Então, esse assédio é real, é sério, ele tenta de alguma forma dominar, tenta se estabelecer com o mesmo propósito do peso, que é prender, atrapalhar a sua corrida, atrapalhar para que você não ganhe o prêmio. E só um leva o prêmio, lembra disso? O propósito do pecado é o mesmo. E quantos de nós ainda estão presos a algum pecado? Que assedia e que de repente passa do assédio para a concretização. É a diferença entre a tentação e o pecado. Ser tentado não é pecado. Pecado é cair na tentação. Todos nós somos tentados. Mas o pecado se transforma num peso quando ele sai da tentação e vai para a prática. Então eu preciso olhar para mim e pensar em que pecado eu ando preso. Há alguma coisa que tem me assediado a ponto de me dominar e de controlar a minha vida, as minhas escolhas. Eu preciso pensar sobre isso. E talvez você não identifique algo assim, objetivamente falando, mas há outras coisas que vão se transformando em peso na nossa vida e que, da mesma forma, contribuem para o mesmo propósito, que é parar a nossa caminhada. O próprio autor de Hebreus, aqui no capítulo 12, onde nós estávamos lendo, no versículo número 15, ele diz assim, veja o mesmo capítulo, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de quê? De amargura, que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Ele fala de uma raiz de amargura que brota, que perturba e que é contagiosa e que contamina os outros ao seu redor. E isto é consequência, algumas vezes, de um pecado também, não tratado, e transforma você numa pessoa amargurada e que contamina os outros ao seu redor. Aquele de quem ninguém gosta de ficar perto, de conversar, de se aproximar, porque sente a doença, sente que aquilo faz mal, sente que ali há uma pessoa amargurada. E a amargura, dessa forma tratada aqui por Hebreus, não digo aquela amargura provocada por uma tristeza, não é, por algo
grave que tenha acontecido que pode levar a um sentimento parecido, mas essa amargura contaminante não é essa amargura, por exemplo, que a gente vê a Bíblia falando da mãe de Samuel, Ana, que chorava com amargura de alma. Não era esse tipo de amargura contaminante. Essa contaminante, ela é fruto de uma vida frustrada, de uma vida de frustração que se estabeleceu, e por isso ela contamina. Quando você se relaciona com alguém frustrado, o teu sucesso incomoda, a tua paz incomoda, a tua felicidade incomoda essa pessoa, é ou não é? Então o que acontece normalmente é isso. E esta amargura contamina, desanima e interrompe a carreira dessa pessoa. E veja o verso 16, logo depois o que diz: nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú, dá o exemplo aqui de Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. E aqui ele fala da insensatez de procurar a gratificação imediata. Qual é o exemplo de Esaú? Você conhece a história de Esaú? Por que ele vendeu o seu direito de primogenitura? Porque ele chegou esfomeado e o seu irmão ofereceu a ele a comidinha quentinha, gostosinha, que ele queria, não é? E aí ele vai lembrar de direito, coisa nenhuma. Vai lembrar ele de bênção de Deus, que nada. Dá para cá. Toma, leva o que você quiser. O que simboliza essa atitude? A gratificação imediata. Eu quero o prazer aqui e agora. É disso que o autor de Hebreus está falando. Então, a atitude de Esaú foi dizer: eu quero aqui e agora, o resto que se exploda. Não é comigo, eu não quero nem saber, eu quero é agora. E é assim que muita gente às vezes tem vivido. Mas essa não é a vida do cristão. O cristão pensa na carreira. O cristão pensa em completar. Esaú não quer completar a carreira, Esaú quer se realizar. Aqui e agora. Não é? Esaú quer a sombra e a água fresca, ele não quer o esforço da carreira. Então, são dois exemplos também que o autor de Hebreus nos dá de pecados que podem assediar e interromper a nossa caminhada. Então, para correr bem, eu preciso me desembaraçar. E é interessante o termo usado aqui, desembaraçar, porque é algo que embaraça. Você já ficou embaraçado? Literalmente falando. Por exemplo, se você mexe com linha, você mexe com rede, né? Pescador, a rede toda embaraçada, a linha toda embaraçada, aí você tem que desembaraçar. Olha o trabalho que dá isso. E agora imagina você querendo correr e alguém joga uma rede em você. Como é que você corre com uma rede em cima da cabeça, te embaraçando, fazendo você tropeçar, fazendo você cair, perder a corrida, perder a caminhada? É esse o termo usado aqui. O embaraço da nossa vida é aquilo que tenta me impedir de progredir e de continuar. E ainda voltando ao texto, no verso 1, ele diz assim: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E aqui ele usa um outro termo de suma importância na vida cristã, que é a perseverança. E eu já usei várias vezes aqui o exemplo, vou usar de novo, você ature mais uma vez. Ninguém persevera para comer uma picanha, né? A perseverança normalmente é relacionada a alguma coisa desagradável, que mesmo assim eu tenho que superar e continuar, né? É como comer um mocotó. Para alguns é agradável. Mas se eu tivesse que comer um mocotó, eu teria que perseverar. Porque é difícil. É igual dobradinha. São coisas que não foram feitas para serem comidas. Mas pensa numa coisa que é difícil, que você tem que enfrentar e tem que superar. A perseverança, ela está ligada a esse sentimento de algo que eu tenho que me superar para conseguir, que é algo que eu tenho que insistir para continuar. E a perseverança é algo próprio do cristão. Lá em Atos 2,42, o que está escrito? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Por que eu preciso perseverar na doutrina?
Você vem aqui na igreja na quinta, você vem no domingo, você ouve pregação, você ouve a doutrina dos apóstolos. E ela está sempre, normalmente, contrária à nossa doutrina, à nossa vontade. E você tem que perseverar em obedecer à palavra de Deus, que é ensinada para você, a doutrina dos apóstolos, eles perseveravam. Tem que perseverar na comunhão. Por que tem que perseverar? Porque às vezes comunhão é difícil, tem uns irmãozinhos complicados. Lembra de alguém agora aqui, mas não fala, só lembra. Tem um irmãozinho complicado, você lembrou agora? Tem, mas você tem que perseverar para aturar ele. A Bíblia não diz que a gente tem que suportar uns aos outros? Então isso é perseverar. O que é o contrário disso? É eu abandonar ele. Ah, vou embora, vou para outra igreja, porque eu não vejo mais a cara daquele desgraçado. Isso não é perseverar. Perseverar é você aturar ele. Isso é perseverar, ou não? Estou errado na minha interpretação aqui de perseverar? Ir embora, fugir, mudar de igreja é fácil. Quero ver aturar. Persevera me aturando aí aos pastores aqui, Manuel, Paulo, Maurício, já não aguenta mais a gente. Persevera, meu irmão. Segura as pontas aí, vai passar. Vai que Deus manda outros aí. Então, persevera. Não é melhor? E a gente tem que perseverar na comunhão, no partir do pão, que simboliza a comunhão da igreja no sentido de ajuda mútua, de um monte de coisa. Perseverar. E nas orações? Perseverar. Você é respondido imediatamente toda a oração que você faz? Não. O que você faz? Para de orar? Não, continua orando. Essa é a perseverança. E o autor de Hebreus diz aqui, com perseverança, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Veja, queridos, quantos desistem antes de completar a carreira. Um exemplo que eu gosto de citar é que Israel, quando saiu do Egito, através da liderança de Moisés, levantado por Deus, a palavra de Deus diz que mais ou menos 3 milhões de pessoas saíram do Egito. Era o povo de Israel. Você sabe quantas dessas 3 milhões chegaram a Canaã? 2, Josué e Caleb. O resto morreu tudo, claro, foram substituídos por outra geração, por outra gente. Foi uma grande quantidade, mas os 3 milhões originais não entraram em Canaã. Só 2. Eu acho que só 2 perseveraram. Só 2 correram com perseverança a carreira que estava proposta. A proposta é, chegue em Canaã. Você vai chegar onde? Você vai parar no meio do caminho, em Nova Iguaçu? Não, você tem que chegar em Canaã. Canaã é longe, mas você vai continuar até Canaã. Amém? Essa é a nossa posição, essa é a nossa postura. Há uma necessidade, como eu li para você, como eu citei, vamos ler Hebreus capítulo 10, versículo 36. Diz, com efeito, tendes necessidade de quê? De perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Há uma necessidade, isso é inerente à vida cristã, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Essa é a nossa realidade? Você não tem direito de voltar atrás. Você não tem direito de olhar para trás. Você está numa carreira e você só vai terminar quando terminar. Não vai terminar antes, nem depois. Vai terminar quando você chegar lá. Canaã, a nova Canaã. É para lá que a gente vai. Antigamente tinha um hino bonito que dizia, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. A gente não canta mais isso, né? Só canta umas músicas esquisitas hoje em dia, né? Oh, meu Deus do céu, misericórdia. Mas não é isso, irmãos? Para onde estamos indo? Você sabe para onde está indo? Nosso alvo é o céu. Não adianta parar antes de chegar no céu.
Tem que chegar lá. Senão, o que adiantou toda a corrida se lá você não chegar? Mas para isso, perseverança. Superar as coisas que não são agradáveis. Superar as coisas que são dificultosas, mas eu preciso chegar lá. E a garantia é o prêmio. Olha o que diz o Senhor Jesus em Apocalipse capítulo 2, no versículo número 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Por quanto tempo eu tenho que ser fiel? Até a morte. Quanto tempo tem que durar, como eu disse aqui, o casamento? Até que a morte separe. Tem que engolir. Tem que perseverar até o fim. É assim que a Bíblia coloca e é assim que a gente tem que viver. Aí sim vamos chegar ao apóstolo Paulo, naquele texto já citado, em 2 a Timóteo, a sua última carta da prisão, no capítulo 4, no versículo 7 e 8, que ele dá aquela declaração maravilhosa: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, preste atenção nisso, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Ele sabia que dali ele não saía, então ele disse assim: a minha carreira já acabou aqui. Mas eu combati o bom combate. Eu completei, eu fui até o fim, eu cheguei em Canaã, eu guardei a minha fé. E eu sei que a minha coroa está reservada. Mas aí ele fala para a gente assim: olha, não somente a minha, mas a de todos vocês que amam a vinda do Senhor. Todos vocês que esperam a vinda do Senhor. Há uma coroa para cada um de vocês. Mas você vai sair da corrida? Antes da coroa? Antes da linha de chegada você vai desistir? Antes do final você vai entregar os pontos? Vai dizer que não aguenta mais? Não, como disse Jesus, tereis tribulação. Sim. Mas até a morte. Persevera até a morte, você vai receber a sua coroa. E voltando lá ao texto que a gente estava lendo, em Hebreus, capítulo 12, eu quero deixar contigo ainda o que diz o verso 2. O estímulo maior que nós temos, a melhor orientação, o melhor alvo, o melhor estímulo que nós temos, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, quem ele é? Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Aqui ele me dá a motivação. A motivação é olhar para Jesus. Se você olhar para mim, talvez você caia. Se você olhar para o irmão do seu lado, talvez você tropece. Isso certamente não vai motivar você a continuar até o fim. Mas se você olhar para Jesus, firmemente, olhos fixos, sem desviar o olhar para o lado, você vai continuar correndo. Você vai continuar buscando. É esse o alvo e é esse o instrumento. Ele é o autor e ele também é o consumador da fé. Veja, você está na corrida por causa dele. Quem é que te colocou nessa corrida? Foi ele. Quem é que vai te sustentar nessa corrida? Ele. E quem é que te vai receber para te dar o prêmio? Ele. Então você corre olhando para ele. Ele é a linha de chegada. Enquanto o atleta corre doido para ver aquela faixa, chegada, você corre doido para ver Jesus, para receber dele a coroa que ele tem para entregar para cada um de nós. Ele é o alvo da nossa vida. Por isso Paulo também disse, eu deixo aqui um último versículo dessa mensagem, em Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Quem é meu alvo? Jesus. O prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele é o alvo
Você está na corrida por causa dele, ele te colocou nessa, e é por causa dele que você vai correr, e é olhando para ele que você vai correr. Quando você está correndo, você não pode olhar para o lado, você não pode olhar para o lado, porque do lado vai ter sempre alguma coisa querendo te atrair para fora da corrida. Vai ter sempre alguma coisa querendo te tomar da direção em que você está. E nós não somos daqueles que retrocedem, nem que se desviam. Não há desvio na nossa caminhada. Nossa caminhada é uma reta constante, então olhe sempre para ele. Porque na carreira vão surgir inimigos, vão surgir obstáculos, vão surgir pecados. O inimigo grande somos nós mesmos, nossa vontade, nosso ego, não é? Quem de nós aqui já não acordou com vontade de ficar na cama? Mas você venceu e saiu, foi trabalhar, não foi? Senão você não come, é verdade? Então, a gente vence. Há um inimigo que somos nós também somos inimigos da carreira. A nossa preguiça, a nossa indolência. Então, contra tudo isso, a gente tem que lutar. Contra críticas desanimadoras. Quantas são as pessoas que chegam para nos criticar? Ah, você agora é cristão, é? Ah, quero ver se isso vai durar. Quero ver até onde vai esse teu ânimo aí, né? São inimigos, são obstáculos, são críticas. Não desvie o olhar. Não olhe para um lado, não olhe para o outro, não olhe para trás. Olhando para Jesus, e é para lá que a gente vai. Pedro andou sobre as águas, você sabe, enquanto ele olhou para Jesus. A Bíblia diz que quando ele começou a olhar para as águas, para os ventos, para o tempo, ele começou a afundar. Se você olhar para outro lugar, você também vai começar a afundar. Então o que Deus está dizendo para nós, livre-se do peso, livre-se do pecado, persevere, olhe somente para Jesus e no final, linha de chegada, coroa da vida para você, para mim e para você. Amém? É para lá que a gente vai. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra, que ela nos sirva de estímulo, de direção, para perseverarmos firmes nessa caminhada. Para que cada um de nós hoje faça uma análise. O que tem sido um peso na minha vida? O que tem atrapalhado a minha carreira? O que tem me tornado vagaroso? O que tem feito com que eu não chegue aonde eu já poderia estar? Eu já poderia estar muito mais longe, mas ainda estou aqui atrás. Porque há um peso, porque há algo que precisa ser tirado da minha vida. Revela isso a cada um de nós essa noite, Pai. E se há algum pecado, também revela ao nosso coração. Revela, Senhor, porque somos assediados, mas estamos cedendo à tentação. Revela isso também, Pai. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor olhe para nós, nos encha de fé. O Senhor é o autor e consumador da fé. Para que a gente possa perseverar, continuar, apesar da luta, apesar da dor, apesar da aflição, apesar da cãibra que pode surgir no meio do caminho, que a gente continue perseverando e olhando somente para o Senhor, não olhando o mau exemplo dos outros, não olhando o pecado dos outros, não olhando o mau testemunho dos outros. O que importa é o nosso testemunho. E que a gente persiga esse alvo. E ao completar essa carreira, ao atravessar a linha de chegada, a gente possa ver Jesus com a coroa nos esperando. E o prêmio, então, finalmente conquistado. Abençoa, Pai, os meus irmãos com a Tua palavra. Nos dá direção, força, ânimo. Renova a fé no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Graças.